E aí, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Prontos aí para nossa aula 4, Grécia. A gente tem um período muito vasto da Grécia, hein? A Grécia vai até o bimestre que vem, tá? A aula passada, a gente viu os períodos históricos, a economia, a localização. Agora vamos estudar o primeiro e o segundo período histórico, tá? Que a gente vai chamar de pré-homérico e homérico, ou o período da civilização creto-micênica e os anos obscuros, tá? A gente vai entender por que chama anos obscuros. Então essa aula aí, a gente vai comentar os pontos importantes desses primeiros períodos. Então a gente está falando aí, 2.000 anos antes de Cristo, tá? Mais de 4.000 anos atrás. Vamos lá, meu povo? Vamos lá. O primeiro período da Grécia é caracterizado pelos povos que a gente viu, lembra? Eles viviam juntos ao mesmo tempo, ou guerreando, ou vivendo bem simultaneamente. E os principais povos eram os povos cretenses e os povos micênicos, tá? Olha o mapa aí. Isso aí é o mapa da Grécia e colônias da Grécia, terra onde os gregos foram viajar e instalar cidades e estados, tá? Em laranja, olha, em laranja você tem a região de influência da cidade de Micenas. E na ilha, tá vendo a ilha? Com a cidade lá, Knossos. Tenho certeza que você sabe a principal lenda de lá. Bom, calma. É influência a ilha de Creta, os cretenses, ou minoicos. Então você tem civilização creto-micênica, cretenses ou minoicos, ou os micênicos. Então essas civilizações foram grandes civilizações, ricas, poderosas, economicamente, culturalmente, tá? Dominavam a parada aí, tá? Dominavam essa parada. E eram civilizações que queriam mais e mais influências. O que vai acontecer? Os reis de Micenas, fazendo uma expansão militar, vai dominar a civilização cretense, certo? Vamos falar rapidinho aqui da civilização creto-micênica. Vou falar primeiro da micênica bem rápido e depois da cretense, tá? Olha aí, o que acontece? Arqueólogos encontraram o resto dessas cidades da Grécia Antiga. Encontraram restos de palácios, de túmulos, né? E a partir deles, eles conseguiram reconstituir um pouco das histórias desses povos antigos, tá? Micenas, cidade de Micenas, na Grécia, olha aí, tumba de Átridas, isso é um túmulo, tá? Isso é um túmulo. E dentro, então esses caras, o tempo vai passando, vai sendo soterrado, não sei o quê, e esses arqueólogos encontram esses túmulos, e dentro desses túmulos, muitas riquezas. Dentro desses túmulos você vai ter tesouros, joias, pinturas, esculturas. E a partir dessas fontes históricas, o historiador pode tentar aí ver como era a vida desses povos antigos. Então isso aí, por exemplo, era uma tumba de um nobre. Tá? Esse é um túmulo, e dentro dele você vai ter muita coisa aí legal. Aqui, o que sobrou bem aí é o Portal dos Leões, tá vendo? Você tem esse formatinho aí, quadrado, triangular, essa coisa do grego. A gente vai estudar depois quando falar de arte grega, tá? Os leões aí, infelizmente, perderam a cabeça, tá? Mas aí, o Portal dos Leões. Aqui é uma máscara mortuária. Isso. A máscara de ouro, essa galera trabalhava muito com ouro, pedras preciosas, tinha o contato ali com o Oriente. Quando descobriram essa máscara, acharam que era do rei Agamenon.
tá? Mas não era do rei Agamenon, não. A máscara é mais antiga que o rei Agamenon. Mas olha aí, a técnica da ourivesaria, você trabalhar com ouro, tá? Micenas. Essa civilização Micenas se expande e conquista Knossos, a civilização cretense. Vamos ver um pouquinho da civilização cretense? Olha ali. Esse aí é o resto do templo de Knossos. Claro, gente, ó, essas cores, eu tô olhando ali, tá? Essas cores foram pintadas depois, tá? Mas foram pintadas com as cores originais, é para dar uma sensação de como era. Essas civilizações, as primeiras aí da Grécia, faziam palácios enormes, com escadarias, com um monte de quarto, tá? Isso é um resto. Olha lá, colunas, você vê uma pintura ali, olha as cores fortes, né? Cores fortes. É mais aula de arte que de história, né? Mas é para a gente entender um pouco essa civilização cretense. Olha isso aí, essa pintura é um afresco. O que é isso? Os caras desenham nas paredes, né? Fazem as tintas, pintam as paredes com uma massa, né? Um gesso, uma argamassa ainda mole, e depois seca aquilo, isso aí, ó, vira um afresco, uma pintura. Olha esse afresco, olha as cores que eles usavam, você vê muito azul, muito vermelho, né? A delicadeza, os traços, o movimento, certo? Geralmente, quando você vê essas pinturas e a pessoa é mais clara, é uma mulher. Quando é mais escuro, é homem. Isso é coisa do Egito. Então, o contato dessas civilizações, né, com o Egito. Olha que pintura espetacular, né? Quem desenha aí, ó, repara, pode ver aí, ó, que traços, movimento, ondas. Civilização cretense. Depois dá uma pesquisada, tem vários, tá? Aqui a gente tem que colocar, infelizmente, pouco do tempo da aula, né? Mas se a gente tivesse presencial aí, eu ia mostrar um monte. Olha aí a fabricação de cerâmicas. Você consegue ver, isso é uma cerâmica cretense, ou minoica. Você consegue ver o que está desenhado aí? Deixa eu dar uma olhada lá. O que está desenhado ali? Um polvo. Um polvo é um animal marinho. O que você tira de conclusão disso? Os cretenses eram grandes marinheiros, eram grandes comerciantes marítimos. Geralmente nas cerâmicas você vai ter lendas, o dia a dia daquela civilização. E essa civilização cretense é dominada pela civilização micênica, tá? As duas mais importantes civilizações deste período. Deu para entender? Certo? E quais são as principais fontes históricas? Como eu sei, como eu posso estar te contando isso? Porque esses sítios arqueológicos foram descobertos em 1860, em 70. Então, assim, para a história é muito recente, né? Para a história é muito recente. E quais são as principais fontes históricas dessa civilização? O que eu tenho certeza que a maioria gosta. A mitologia. Através dos relatos, dos contos. O que é mitologia? É um conjunto de mitos, de lendas, de heróis, de narrativas, de epopeias, de monstros. Ah, professor, mas isso não existe. Ô, menino, eu sei que não existe. Eu sei que não existe centauro, não existe, eu sei. Mas é através dos mitos que você encontra modelos para o ser humano. Essa galera nessa época, você vai ver em filosofia. Se você não viu, você vai lembrar dessa aula. Se você já viu, você vai lembrar da aula de filosofia. A galera nessa época usavam os mitos para a fonte de conhecimento. Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho que ser corajoso, tenho que ser... Ele escuta a mitologia. É o pensamento mítico. E a mitologia, você entendendo a mitologia, você entende o pensamento do grego. Tá vendo que a mitologia é importante? Eu sei que não tem animal, eu sei, fantástico, infelizmente ou felizmente,
Mas através deles a gente consegue ver sentimentos, ações, histórias, para entender como aquela civilização pensava, tá? Então, essa civilização creto-micênica, que é mais antiga, foi descoberta recentemente, até para a história, né? Você usa da mitologia para entender como aquela civilização pensava, certo? E como a gente lê hoje que alguém, escutando as lendas, escreveu sobre elas, tá certo? Você vai ter um cara importantíssimo para a Grécia, importantíssimo para a literatura. Pode perguntar lá para a professora de português se esse cara não é importante. Mas eu vou te contar uma fofoca. Talvez esse cara nem existiu, viu? Nem existiu. Mas como não tem prova se existiu, se não existiu, a gente fala que existiu porque tem o escrito. Homero é considerado o pai da literatura ocidental. O que o Homero fez? O Homero pegou todas essas lendas, esses contos, essas histórias de guerra, de heróis, escreveu. E os livros do Homero eram como se fossem livros sagrados. O grego, para ser um grego bom, tal, ele lia as obras de Homero. Por isso que a gente chama lá na Grécia período homérico e pré-homérico e homérico. Por causa do Homero. Esse período pré-homérico são os períodos das lendas contadas pelo Homero. Sabe qual foi os dois livros os dois livros de Homero importantíssimos e que você, tenho certeza que conhece algum e outra, hein? E se não conhece, vai gostar, porque é legal. Você tem aí filme, você tem jogos, você tem tudo. A galera lê esses livros. Olha lá. A Ilíada de Homero e a Odisseia de Homero são epopeias de guerreiros, tá? Como eu queria ter essa aula aqui para eu contar a história inteira lá, para eu empolgar. Mas vamos lá. Vamos resumir? A Ilíada de Homero vai falar de uma importante guerra, a Guerra de Troia. Já escutou falar da Guerra de Troia? Guerra de Troia, então. Lembrando, a gente está no período de pensamento mítico, tem os deuses e tudo. O que acontece? O que é essa Ilíada? Ilíada de Ilion, cidade de Troia, que a história achava que não existia. Até um cara ir lá e descobrir que Troia existiu. Olha só. Mas o que conta essa Guerra de Troia? A civilização micênica queria dominar a cidade de Troia, porque era riquíssima, poderosa, e ninguém conseguia dominar. Troia era famosa pelas muralhas, né? Mas a história de Troia começa com os deuses, certo? O que acontece? O Zeus organiza uma balada, uma festona, tá? Zeus organiza uma festona, convida todo mundo, mas não convida uma deusa, a deusa da discórdia. E ela fica brava pra caramba. Ela fala, eu vou me vingar. Ela faz uma maçã de ouro, manda pra lá e escreve assim: para a deusa mais bela, Quando os deuses vê aquela maçã, as deusas, né? Ela não colocou o nome de qual. As deusas ficam, essa maçã é minha, essa maçã é minha. E fala, não, mas não tem o nome de quem que é. Aí fala pro Zeus, de quem que é a maçã? Zeus olha assim para a mais bela. Zeus, para não entrar em treta com essas deusas, né? E você acha que ele, eu não sei quem é não, vou escolher não, viu? Um príncipe vai escolher. E ele chama o príncipe Paris. Príncipe de Troia. E fala, Paris, escolhe a deusa mais bela. E ele fala, aí o que acontece? As deusas chegam em Paris, né? Aí chega lá, a Hera. A Hera fala, Paris, se você me escolher, você vai virar o homem mais poderoso do mundo. Paris, uma boa, hein? Aí Atena chega lá e fala, Paris,
Se você me der essa maçã, você vai virar o homem mais inteligente do mundo. Aí Paris, bom. Aí chega a Afrodite, deusa do amor. Fala, Paris, se você me escolher, eu vou te dar a mulher mais bonita do mundo, Paris. É agora, eu quero essa, você é mais bela. E escolhe a Afrodite, certo? Escolhe a Afrodite. E aí, Paris quer a mulher mais bela do mundo. E a mulher mais bela do mundo era a Helena de Esparta. A Helena de Esparta era casada com o rei Menelau de Esparta. Aí os troianos aí, fazendo alianças, vão para uma festa em Esparta, não é? E quando Helena olha para Paris olha para Helena, and I always love you, se apaixonam. Depois da balada, o que faz? Paris e Helena, ó, vaza. Quando Menelau acorda a mulher de Helena, com aquela, depois da balada, né, com aquela ressaquinha, ele fala assim, cadê minha mulher? Ele descobre que a Helena fugiu com Paris, foi raptada. Menelau da vida, né, pé da vida, chama o seu irmão Agamenon, chama os outros reis e fala, vamos invadir Troia atrás de Helena. Gente, você acha que os reis gregos queriam que Helena voltasse? Não, era uma desculpa, eles queriam dominar Troia. E vai lá, os gregos todos se organizam no maior exército da terra na época e navegam para Troia. E aí começa uma quest, viu? Que se eu ficar aqui, eu vou contar aqui, vai ficar 1, 2 horas. Mas aí nessa Ilíada você tem nomes importantíssimos, por exemplo, Aquiles, a coragem, Ajax, a força. Tá vendo como os heróis representam alguma coisa? Olha como é que você aprende com a mitologia. Aí você vai ter a luta de Aquiles com Heitor, príncipe de Troia. Você vai ter spoiler, vou dar spoiler para quem não conhece. O Heitor morre, o Aquiles, ele arrasta o corpo do Heitor na frente de Troia, leva o corpo dele embora. E para os gregos era importantíssimo você fazer os rituais funerários, enterrar o cara, botar as moedinhas lá para ele atravessar o rio. O rei Príamo, rei de Troia, atravessa os campos militares dos gregos para pedir o corpo do filho Heitor. É uma história muito legal, tá? Como essa guerra vai durando muito tempo e como os gregos vencem. Ulisses ou Odisseu, o Odisseu ele vai ter uma ideia, ele vai fazer assim, ele é astúcia, inteligência. Ele vai falar assim: vamos fingir que a gente perdeu essa guerra, vamos dar um presente para os troianos. Vamos fazer um cavalo, vamos destruir uns navios aqui, vamos fazer um cavalo, vamos botar soldado dentro dele, vamos mandar de presente. Mandam de presente, os troianos acham que ganhou a guerra, colocam um cavalo dentro de Troia, eles fazem uma festa, e quando está todo mundo lá, jogado no chão, saem soldados gregos do cavalo, abrem os portões e entra o exército grego em Troia, o exército micênico tal, em Troia, e bota fogo em tudo, destrói Troia e conquista Troia. Essa é a Ilíada. E a Odisseia? Esse Odisseu que fez o cavalo vai retornar para a cidade dele, a Ítaca. Só que lá ele vai se achar muito e ele vai ter uma treta com Deus Poseidon. Deixa eu ver o horário aqui. Jesus, vamos terminar. Tem uma treta com Deus Poseidon. E o Poseidon, quando o Odisseu está com seus soldados voltando para a cidade natal dele, cidade de Ítaca, Poseidon começa a fazer um monte de coisa. Olha que legal, como é que é legal a mitologia, né? Você tem a ação dos deuses, né? Começa a fazer um monte de coisa para atrapalhar o Odisseu chegar a Ítaca. Ele demora anos e anos e anos para chegar a Ítaca. Ele vai encontrar Cíclopes, ou Ciclope, né?
Eles embriagam o cíclope, né? Furam o olho do cíclope para fugir da caverna, porque o cíclope se alimentava dos homens. Eles vão dar vinho para o cíclope, bem legal a história. Depois eles vão encontrar sereias, eles vão parar numa ilha da deusa Calipso. A deusa Calipso vai oferecer a vida eterna pro Odisseu. Ele vai falar assim: não, eu preciso voltar para Ítaca. Aí ele chega em Ítaca, ele se disfarça de um velho para ver se a esposa dele foi fiel até lá, não é? Ele destrói lá os pretendentes da rainha, enfim. A Odisseia é a viagem do Odisseu para Ítaca. O que você aprende isso? A Ítaca é o lugar onde a gente se sente bem, se sente feliz, é onde você quer estar. É a Ítaca, olha, a mitologia, os mitos são modelos, tá? Bom, deixa eu passar isso aqui, senão não vai. Só que tudo que é bom dura pouco. A civilização creto-micênica vai ser invadida, isso mesmo, invadida. Guardem isso. A civilização creto-micênica é invadida pelos povos dórios, a invasão dórica. Os dórios eram um povo militar, violento. Os dórios invadiram a civilização creto-micênica e eles não entenderam aquela cultura, aquela riqueza, aquela arte. E como quando a gente não tem conhecimento, não entende, a gente tende a destruir. Os dórios destruíram as cidades, destruíram essa civilização creto-micênica. Muitos creto-micênicos fugiram para outros lugares, fugiram para onde hoje é a Itália, onde hoje é a França, né, para a Ásia, formando as colônias gregas. E os gregos que ficam lá começam a se organizar para conviver com esses dórios. A invasão dórica é a transição do período pré-homérico para o homérico. Por que anos obscuros? Porque essas civilizações maravilhosas foram conquistadas. E os gregos se organizam em clãs, em pequenos clãs gentílicos, os genos, onde a terra é coletiva, onde o que eles precisam tem lá, eles produzem lá, tá? Só que esse geno, comandado pelo pater, o patriarca, pelo pai, o que vai acontecer? A população ali, gente, isso demora anos e anos, tá? Esses genos pequenininho, clã, com parentesco, né, para tentar escapar desses dórios aí, eles vão crescendo, depois eles vão convivendo junto, tá? Mas vão crescendo, esse geno vai crescendo, vai aumentando a população, aí o patriarca tem que, não, essa terra é minha, essa outra é sua, você vai criando grupos sociais, um geno junta com outro geno, que junta com outro geno vira uma frátria, tá? Uma frátria junta com outra frátria forma uma tribo, e uma tribo junta com outra tribo forma uma polis. Olha, eu acho que isso aqui é uma das coisas mais importantes da aula. Polis, cidade-estado. A vida do grego antigo é voltada para a cidade-estado. Você lembra o que é cidade-estado? Cidades independentes, autônomas, que comercializam entre si, guerreiam entre si, com suas leis, com seus reis, não é? Só que as polis têm em comum o quê? A cultura, essa cultura grega que eu acabei de contar, tá? E cada um tem o seu deus. Uma polis tem Atena, a outra tem Zeus, né, etc. E essa polis é a cidade-estado, e o grego, ele vive para a polis. A vida dele é para a polis. Polis, cidade-estado, é a mesma coisa, só que polis é em grego, tá? Então, olha só, com as invasões dóricas, esses gregos se dispersam, os que ficou na Grécia se organizam em genos, esses genos crescem muito e você tem a polis. Esse é o período homérico. A polis do jeito que a gente conhece hoje, do jeito que a gente conhece, que a gente tem mais da cabeça, né, Atenas, Esparta, tá? A gente vai estudar um pouquinho de Atenas e um pouquinho de Esparta. Então esse é o nosso período homérico ou anos obscuros, porque foi dominado pelos dórios. Eu acho que eu me enrolei demais aqui. E aí, isso aí é a polis, ó. A Acrópole é a parte alta da cidade, onde tem templo, né? A Ágora, que é tipo o centro da cidade, onde você tem comércio, onde você discute política, e você tem a parte urbana, a haste, tá? Que é geralmente cercada por muralhas, e a parte
rural, Acora. Isso forma uma polis. Principal parte aí, Acrópole e Ágora. A Ágora onde você vai ter discussões políticas, porque quando a gente estudar Atenas, a gente vai falar muito de política. Se prepara. Olha aí, isso aí é uma foto atual, ó, né, dos restos que sobrou dos templos, tá? Polis. É isso, tá? É isso. Saudade de vocês, né? Da troca de ideias. Essas aulas aqui eu empolgo, então me segurei para dar tempo para vocês verem outras aulas. Eu espero que vocês gostaram, né, dessa aula, espero que vocês gostem. Não esqueçam de comentar, beleza?